Fala galera, vascaína, de informações cheias do Vasco hoje. Jogador que está na Europa, que pode reforçar os Gigantes da Colina nessa janela. O Vasco recusou ofertas para vender o mando de campo. Também sobre jogador que o Vasco procurou, mas teve o contrato rescindido pelo São Paulo por ameaçar a namorada de morte. Tem também promoções para o jogo contra o Goiás. Tudo isso, roda a vinheta! Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco da Cidade com apoio do nosso Vasco. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Aqui a galera tem moral, aqui todos têm vez. Bom, na data da FIFA, sem jogo essa semana, a bola volta a rolar só na próxima quinta-feira às 8 da noite, mas precisamente em São Januário. Vasco e Goiás, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogo que pode marcar a despedida do Andrei. Aliás, o contrato do Andrei é até o dia 30 desse mês. Ele ainda se recuperar, se reclama de dores no joelho. Pode ser que, caso ele atue nesses 2 últimos jogos, sejam os 2 últimos jogos do Andrei com a camisa do Vasco. Se não se recuperar a tempo, já podemos dizer que o último jogo que o Andrei atuou antes de se apresentar à seleção brasileira sub-20 foi o último dele com a camisa do Vasco. Bom, depois falando do Andrei, ele tirou visto americano hoje, ele postou inclusive nas redes sociais dele, em que ele conseguiu o visto americano, aonde o Chelsea, o clube que ele vai lá da Inglaterra, vai fazer a pré-temporada visando a temporada 2023-2024, que começa a partir de setembro, e que ele vai disputar a Champions League, como fala, Premier League, que é a primeira divisão do campeonato inglês. A gente já esperava a saída do André. Ele veio com esse empréstimo com data de validade. Aliás, ele não só saiu ano passado, porque ele não conseguiu o visto de trabalho agora, ele conseguiu a pontuação necessária, será o reforço do Chelsea para essa temporada. Pode falar aí em campeonato inglês, futebol inglês. O Vasco voltou a negociar com o zagueiro Lincoln, que o Vasco tentou no início da temporada, que o Vasco tentou no início da temporada, um zagueiro brasileiro com naturalidade sérvia, que teve na divisão de base do Botafogo, mas jogou profissionalmente no São Paulo, cria do São Paulo. A gente fala que cria que aonde o jogador começou profissionalmente. E foi campeão com a seleção brasileira no torneio de Toulon. Depois foi vendido para o futebol da Itália, Aí depois foi emprestado pelo Bolonha e está no Smash Gibson da Inglaterra, Só que o Smash Gibson caiu para a 2ª divisão do futebol inglês. Isso deverá facilitar a vinda do brasileiro Serro para o Gigante da Colina. Inclusive, o empresário do jogador, o Marcelo Firmovic, que também é brasileiro com descendência sérvia,
né, postando stories deles com várias camisas, e entre elas a do Vasco, que muitos torcedores viram isso que o Laicon está vindo para o Gigante da Colina. Aliás, nas redes sociais do jogador, qualquer foto que ele tem postado, inclusive dele treinando lá nos embaixos, a torcida do Vasco invadiu as redes sociais do cara, pedindo para que ele defenda o Gigante da Colina no segundo semestre. O Vasco está precisando, apesar da urgência de um meio-campista, a diretoria, a comissão técnica do Vasco, vê também urgência na parte defensiva. O Vasco até agora, o Vasco toma gol em todos os jogos, por isso se precisa se reforçar ainda mais com agravante. O Caparcio está lesionado, a gente não sabe quanto tempo ele vai ficar em recuperação. Robson não vem agradando. E tem um Lincoln que é muito jovem, por isso que o Vasco precisa contratar mais um zagueiro. Vamos esperar ver se confirma a contratação ou não no online. Pode falar em especulação, o Vasco, entre os que teriam monitorado, o atacante Pedrinho, que rescindiu o contrato com o São Paulo. O São Paulo rescindiu o contrato com o jogador porque ele tem passagem pela polícia, com a agência G, né, sendo acusado de ameaçar a namorada de morte. Eu acho que o Vasco já tem problemas de montão. Vai arranjar mais um? Não bastasse os problemas na parte esportiva, que entrar na parte policial também. Bom, se o contrato com o São Paulo foi rescindido, alguma coisa do tricolor paulista viu que não era fake news. Mas vamos aguardar para ver. O Vasco fará no sábado às 10 da manhã um jogo treino com Sampaio Correia, no Rio, mas não será transmitido pela TV Vasco. Depois a assessoria de comunicação do Vasco fará uma nota sobre como foi o jogo, né? E a gente vai ter noção baseado nessa nota. Muito provavelmente depois a TV Vasco vai mandar flashes de melhores momentos do que foi esse jogo treino. E na segunda-feira o Vasco vai abrir o treino para a imprensa. Nós na Vasco Velocidade estaremos lá segunda-feira às 3h30 em São Januário. Inclusive, em todos os canais do Vasco, imagino que estejam lá. E a gente vai ter uma noção do que o Vasco está treinando. Inclusive, as nossas críticas, os torcedores nos perguntam o que o Maurício Barbieri vem treinando em equipe, a gente não tem noção. Eu lembro quando o Vasco foi eliminado na Copa do Brasil pelo ABC, me perguntaram quem é o batedor oficial, porque a gente não sabia, porque a gente não vê treino. Não acho que vai ser não vai virar rotina isso, mas como o Vasco tem semanas livres, até quinta-feira que vem, mas é uma boa atitude, pelo menos uma vez por semana, abrir os treinamentos. Bom, e depois de falar em partida, o Vasco tinha oferta, né, vantajosa financeiramente, por assim dizer, levar o jogo contra o Cuiabá, dia 27, para Manaus, só que o Vasco recusou. O Vasco vai jogar tanto com o jogo contra o Goiás, quanto contra o Cuiabá, né, no dia 27, que foi ontem. A CBF mudou o horário do jogo contra o Cuiabá, que era às 8 da noite para as 9 da noite.
de São Januário. Inclusive, nessas duas partidas, o Vasco fará, desculpem, o Vasco fará promoção. Ainda não deu maiores detalhes como serão essas promoções, que enfim a diretoria sacou que precisa da torcida do lado. Eles tinham aumentado o valor dos ingressos do jogo contra o ABC, foram bem criticados, justamente criticados, e agora que eles sacaram que precisa da torcida do lado, como se a torcida não for ter sido um papel mais do que fundamental na subida do Vasco para a Série A no ano passado. Espero que não seja uma coisa momentânea. Chame a torcida, que a torcida será um diferencial do Vasco nessa Série A. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. Espero que pelo menos esse Pedrinho seja uma especulação apenas, até porque não conheço muito bem o futebol do Pedrinho. Se ele fosse tão bom assim, o São Paulo não rescindiria o contrato dele. E vamos esperar para ver a situação do Laicon, que eu acho sim que é um bom reforço para a sequência da temporada, né? Ele pode ter tudo para fazer, se ele vier realmente, fazer uma boa dupla de zaga com o Léo. Então é isso, até o nosso Desperta Vascaíno e a hora do almoço e também nosso vídeo sobre o Falcão. Até mais.